Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana, olhando para a palavra do Senhor e aprendendo sobre as promessas que Ele tem para nós. Nós estamos no livro de Salmos, então nós vamos ver mais um salmo de Davi, que está lá no capítulo 34. Salmo 34, versos 17 e 18. Diz assim: Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então aqui nós encontramos um salmo onde Davi, ele vai falando algumas coisas tão preciosas, né, a respeito de Deus. E aqui nesses dois versículos a gente encontra algumas promessas que Davi viveu, Davi identificou, né, promessas que ele podia viver da parte de Deus, ele viveu da parte de Deus, e nós também podemos entender que essas promessas, elas são para nós hoje também, né, porque Deus continua sendo o mesmo, ele continua agindo da mesma maneira, recheada de misericórdia, de graça, de bondade. Então, nós vamos ver aqui, né, um pouquinho sobre essas promessas. Primeiro Davi ele fala que ele clama a Deus, né, naquela necessidade, ele sabia que ele precisava de uma ação de Deus, de uma intervenção de Deus, e ele clama e diz que Deus o ouve. Então a gente já começa olhando para essa promessa, nós podemos clamar a Deus e ele nos ouvir. Ele não é um Deus que está com os ouvidos fechados, pelo contrário. A Bíblia diz que ele se inclina para ouvir a nossa voz. É um Deus que quer nos ouvir, é um Deus que quer estar aqui, né, agindo a nosso favor. Ele fala então que Deus age, ele ouve, Deus age em resposta a esse clamor, e ele também declara que Deus, ele está perto e o livra de todas as adversidades. Então a gente vê aqui, né, essas promessas maravilhosas que nós temos da parte de Deus, um Deus que está perto de nós, um Deus conosco, um Deus que nos livra das adversidades, né? Um Deus que vem ao nosso encontro e ele ouve o nosso clamor, ele age a nosso favor, ele nos livra, ele está conosco. Então são promessas muito acolhedoras, são promessas muito maravilhosas, né? Quando nós olhamos para a nossa vida, olhamos para aquilo que nós estamos passando, por situações difíceis, por desafios muitas vezes que nos assustam, que nos assombram, nós podemos nos lembrar dessas promessas, de que Deus está perto de nós, Deus não está longe, Ele não está alheio ao nosso sofrimento, pelo contrário, Deus está perto de nós e diz que Ele nos ouve e que Ele age nos livrando das adversidades. Mas é interessante a gente notar que Davi aqui ele vai falando da parte de Deus, né? Ele vai falando do que Deus faz, ele vai falando desse amor de Deus, desse cuidado de Deus por nós. Mas ele também coloca nessas promessas algo muito importante, algo fundamental, né? Para que nós entendamos as promessas que Deus tem para nós. Ele coloca o objeto da ação de Deus, né? Para quem Deus age, em que direção Deus age, né? Para quem Ele faz todas essas coisas, né? Quem são essas pessoas que Ele está perto, que Ele livra das adversidades, que Ele ouve o clamor. Então aqui a gente vê que Davi ele diz: olha, Deus, né? Ele está perto de quem? Do quebrantado de coração. Deus, ele ouve, ele livra quem? O justo. Isso é muito importante, né? De nós entendermos. Deus, ele age, Deus, ele faz, Deus, ele ouve, Deus está perto, mas a Bíblia, ela vai dizendo de quem? A Bíblia diz, existe uma diferença.
Existe uma diferença. É claro que a bondade de Deus, ela se estende a todos. A Bíblia diz que o sol nasce para bons e para maus. Então, a bondade de Deus, ela se estende. Então, tem pessoas que acabam contando com a misericórdia e a bondade de Deus porque ela se estende sobre todas as pessoas. Mas Deus, ele se compromete, ele tem algo, né? Ele age a favor daqueles, né? Como diz aqui o salmista, que o buscam com o coração quebrantado, né? Os de espírito abatido, os justos. Então, vamos entender um pouquinho aqui, né? O que esse texto está dizendo. Ter o coração quebrantado, o que significa isso, né? É reconhecer a nossa fraqueza, é ter um coração quebrado mesmo, sabe? É reconhecer a nossa fraqueza. É a pessoa que não depende de si mesma, que não se fia na sua força ou acha que tem uma força e vai lá e quer fazer do seu jeito e quer realizar. Não, é a pessoa de coração quebrantado. E aqui nós não temos detalhes, né? Mas provavelmente as situações difíceis foram quebrando esse coração de Davi. E Davi vai entendendo, né? E vai depositando a confiança dele não em si mesmo. E Davi era um grande guerreiro. Antes de ser rei, ele era um guerreiro fantástico. Ele ganhou inúmeras batalhas, né? Ele tinha junto dele homens extremamente leais e prontos para a guerra. Eram exímios na arte da guerra. Talvez Davi pudesse olhar para essa realidade e falar: não, eu sei, eu sou estrategista, eu sei fazer, eu tenho força para realizar. Ou ele poderia olhar para esses homens, né, 600 homens que estavam com ele, e dizer: eu confio neles, eu deposito a minha confiança nessas pessoas. Mas o que Davi faz? Ele entende, ele tem o coração quebrantado, e ele sabe, força eu consigo é em Deus, não em mim, não nas pessoas que estão ao meu redor. Então, ter um coração quebrantado é não confiar na sua própria força, mas entender, eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Eu não tenho a arrogância, né? Não é um coração duro, uma cerviz dura que não se deixa, né, ali se submeter. Pelo contrário, um coração quebrantado é aquele que se submete mesmo. É aquele que sabe, a minha força vem do Senhor. Se não for Ele, eu não consigo. Se não for Ele me livrando, eu estou perdido. Se não for Ele me sustentando, eu fico prostrado, não é? Então, quebrantado de coração, coloca a sua confiança em Deus e na força dele, não na nossa, né? Não do nosso jeito, mas do dele. E aqui diz que esse quebrantado de coração, esse que confia e depende de Deus, esse é aquele que ele ouve o clamor, esse é aquele que ele vem, né? Ele vem para trazer o livramento. E aqui diz que os justos, quem são? São os que praticam atos de justiça, são aqueles que são corretos, que amam o bem, que amam a justiça. Mas o fato é que nós entendemos que o mais justo dentre os homens, né, sempre será ímpio se comparado com a justiça de Deus. Nós não somos justos. O único justo é Deus. O único justo é Deus. Ele é a própria justiça. Então, nós podemos entender que esse justo aqui, que é aquele que Deus vem e livra das adversidades, é aquele que não se justifica, mas entende que foi justificado por Jesus, quando Jesus vai à cruz e paga a nossa condenação e nos declara justos, não porque somos, mas porque Ele é justo, né? E somos declarados justos porque Deus olha para o sacrifício de Jesus, olha para o sacrifício dele, ele tomou o nosso lugar, ele nos substituiu ali na cruz, na condenação, na morte, na paga do pecado. E então nós somos declarados justos. E nós realizamos atos de justiça porque temos um Deus
na nossa vida, que é justo e nos ensina a viver dessa maneira. Nos ensina o que é correto, nos ensina o que é o bem. Então, não porque nós fazemos algo por merecer, não porque nós agimos de determinada maneira e Deus tem a obrigação de nos abençoar. Pelo contrário, não merecemos nada, mas pela graça maravilhosa dele, ele age a nosso favor. Então, aqui nós podemos entender que esse salmo está dizendo que essas promessas são para o quebrantado de coração. Esses, Deus está perto. Esses, Deus sustenta, Deus levanta. Esses, Deus vem com a força dele, porque não confiam em si mesmos, mas confiam em Deus. E esse salmo diz que os justos podem contar com o livramento de Deus em todas as suas adversidades. Não porque somos justos em nós mesmos, mas porque fomos justificados por Jesus. E ele começou uma obra maravilhosa na nossa vida, de transformação, nos ensinando sobre viver praticando atos de justiça, vivendo uma vida correta que glorifica a Deus, não porque conseguimos com as nossas forças, mas porque Ele nos ajuda, Ele nos transforma, Ele age na nossa vida. Então nós podemos entender, como Davi entendeu quando ele compôs esse salmo, de que a nossa dependência é de Deus. A nossa força vem de Deus. As nossas práticas de vida são ensinadas por Ele. Então podemos aqui nos juntar a essa revelação aqui, né, de Davi, em entendermos, nós temos um Deus que está perto de nós, nós temos um Deus que nos ouve o nosso clamor, temos um Deus que não apenas ouve o nosso clamor, mas vem e age a nosso favor. Esse Deus maravilhoso. E nós também aprendemos aqui, né, que Ele faz isso com todos aqueles que o buscam, e o buscam de todo o coração. Ele faz isso com aqueles que dependem de verdade dele. Que essa seja a nossa verdade a cada dia. Que a cada dia da nossa vida nós façamos, vivamos, na verdade, essa realidade. O que está acontecendo na minha vida, essa situação difícil, é Deus que vai agir na minha vida. Essa situação, o que eu faço? Que caminho tomo? Que escolha vou fazer? Vou buscar em Deus, porque é Ele que me dá sabedoria. Ele é que sabe o que é melhor para mim. Né? Nessa situação, como eu devo agir? É Ele que me ensina. Então, que o nosso foco, a nossa atenção, o nosso coração, a nossa energia, tudo seja na direção do nosso Deus, em nome de Jesus. Que isso seja verdade na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada, Pai, por ser um Deus tão maravilhoso, tão zeloso, tão leal, tão fiel, tão gracioso, misericordioso. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. E pedimos que o Senhor continue ministrando o nosso coração, nos ensinando a cada dia, avivando aqui o nosso coração, para que nós entendamos que podemos contar com o Senhor em cada situação de adversidade, que o Senhor está conosco, que o Senhor é um Deus que está perto de nós, o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor. Senhor, que nós possamos viver olhando nessa perspectiva todos os dias da nossa vida, porque quando fazemos isso, não vamos ter medo, não vamos nos desesperar, não vamos ficar presos a essas situações, não vamos sucumbir diante das dificuldades, pelo contrário, nós vamos ter sempre o Senhor nos levantando, nos fortalecendo, nos livrando, nos abençoando. Por isso nós te louvamos, Senhor, e que a cada dia nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, ter a ação do Teu Espírito em nós, para que o nosso coração seja cada vez mais um coração quebrantado,
um coração rendido diante do Senhor. Que em nome de Jesus nós confiemos a cada instante no Senhor, na força que vem do Senhor, no livramento que vem do Senhor, na direção certa que vem do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Tenha aí um restante de semana muito especial na presença dele. E se Deus quiser, semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.